complementando exatamente a apresentação que o Dr. Leonardo fez da minha tese, principalmente, no sentido que o que me levou a pesquisar esse tema foi exatamente o contato contínuo com amigos europeus, através de visitas muito frequentes a trabalho, também viagens, também estudos, porque eu cheguei a morar 3 anos na Europa. Então, na época de estudos de pós-graduação e também pesquisas durante o meu doutorado. E a impressão que ficou muito nítida para mim foi exatamente essa, de o cidadão europeu, o assim dito cidadão europeu, vê na União Europeia algo de interesse pessoal. Ou seja, enquanto a União Europeia é possível de apresentar vantagens, principalmente de cunho econômico, ela é muito bem-vinda. A partir do momento em que surgem problemas no estilo das guerras recentes na Síria, então houve a afluência maior de refugiados na Europa, a questão do terrorismo também crescente, os ataques constantes que distribuíam medo pelo continente de maior e menor grau, tudo isso acaba surtindo um certo receio, como bem disse o professor Leonardo, com relação a transformar a União Europeia num Estado. Ou seja, quando a União Europeia, nos seus primórdios, né, lá no final da Segunda Guerra Mundial, quando houve toda a destruição do continente por conta de uma guerra a mais terrível que a história já registrou, então a Europa sentiu a necessidade de que essa situação não mais voltasse a se repetir. Então, idealistas criaram esse sistema que, paulatinamente, levaria a uma integração política, inclusive, da Europa. E o que eu me pergunto na tese é exatamente isso. Será que algum dia vai haver uma integração política? Porque, do ponto de vista cultural, há uma diversidade imensa, muitas vezes incongruente entre um país e outro. As diferenças culturais podem ser bastante aferíveis. O desnível econômico em relação a um país e outro também, mas a União tem essa ideia, seria para equilibrar, de um modo geral, todos os países a partir do momento em que eles gozariam de uma igualdade, não só formal, mas real, nesse sentido. E o que se questiona é isso, será que, principalmente com essa questão recentíssima, né, do Brexit, então, até que ponto que outros países não seriam afetados por essa onda de secessionismo? Então, a Inglaterra, uma das questões que se vê no federalismo é a proibição de secessão. Na Europa ainda não há, exatamente por não ser considerado um Estado, e muito menos Estado federal ainda, pelo menos, essa possibilidade existe de que os países saiam, os países membros saiam, e é o que está acontecendo com o Reino Unido da Grã-Bretanha. Então, isso refletiu na questão das eleições na França, que houve um medo, um receio muito grande de que o governo eleito iria também optar por essa via. A questão da Holanda também, Itália e outros países que também se preocupam muito com essa questão. Então, é algo que vai ser ainda aferido, né? A história que vai responder, por enquanto, são só questionamentos mais acadêmicos do que mais nada. Obviamente que há opiniões em todos os sentidos, uns que apoiam exatamente essa questão, outros que acham que a União Europeia tem tudo para se tornar um Estado, então só o tempo vai responder a isso. E penso que a professora Isabel Valente tem muito que nos brindar com os seus ensinamentos aqui nessa tarde de hoje. Então, eu passo a palavra agora a ela para o Dr. Leonardo primeiro, para que ele, o presidente da mesa, para que depois ele repasse a palavra para a professora Isabel, a quem, em nome da casa e dos presentes aqui, eu também agradeço muito a presença. Obrigada.